Bora, gente, pensar um pouquinho. Estou aqui tomando um cafezinho, uma pausa para um café com cardamomo, que eu amo. E estava aqui lendo. Falei, vou compartilhar esta leitura. E deixa eu achar, né? Deixe-me achar. Agora que são elas. Tá pra cá. Achei. Vou ler é daquele livro de parábolas. Olha, eu li um esses dias. Era o volume 1, esse aqui é o volume 2, Parábolas. Eu achei muito interessante essa parábola. Diz o seguinte: o perigo dos pressupostos. Abriu a porta e viu o amigo que há tanto não via. Estranhou que ele viesse acompanhado de um cão forte, saltitante e com ar agressivo. Abriu a porta e cumprimentou o amigo efusivamente. Quanto tempo! Quanto tempo! Ecoou o amigo. O cão aproveitou a saudação e entrou casa dentro. Logo, um barulho na cozinha demonstrava que ele tinha virado qualquer coisa. O dono da casa encupridou as orelhas. O amigo visitante, porém, nada. A última vez que nos vimos foi em... O cão passou pela sala, entrou no quarto e novo barulho, desta vez de coisa quebrada. Houve um sorriso amarelo do dono da casa, mas perfeita indiferença do visitante. Quem morreu foi o... Você se lembra dele? O cão saltou sobre um móvel, derrubou um abajur, logo trepou as patas sujas no sofá e deixou a marca digital e indelével de seu crime. Os dois amigos, tensos, agora fingiram não perceber. Por fim, o visitante despediu-se e já ia saindo quando o dono da casa perguntou: não vai levar seu cão? Cão? Ah, cão. Ó, agora estou entendendo. Não é meu, não. Quando eu entrei, ele entrou comigo tão naturalmente que pensei que fosse seu. Esse texto chama O Perigo dos Pressupostos e é do livro da trilogia As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos. Este aqui é o volume 2. Essas parábolas, esses textos são da organização de Alexandre Rangel e a editora é a Editora Leitura. Bem, o que é que a gente pode pensar sobre esse texto? Que o objetivo é esse, né? O perigo dos pressupostos é justamente esse. O dono da casa estava todo incomodado, achando que o cão, saltitante e fazendo toda essa parafernália em casa, fosse do amigo. E o amigo pode ter certeza que também estava bastante incomodado, mas entendia que o cão era do amigo, dono da casa. E nesse caso, a gente engole e entende que os incomodados que se mudem. O que poderia, né? Pensar poderia, mas o que poderia sugerir o visitante quanto ao cão
que ele acreditava ser do dono da casa. Por outro lado, imagina a situação, a saia justa, o dono da casa imaginar, né, acreditar, na verdade, que aquele amigo de longa data, que não se viam há muito tempo, teve a ideia, colocar assim, nesses termos, de ir visitá-lo e levar um cachorro que foi destruindo a casa. E cada um, a seu modo, foi se incomodando, sorriso amarelo. Fato é que os dois estavam completamente incomodados. O visitante incomodado com o cachorro tão mal educado, vou colocar assim, mas o visitante era ele, né? Então, o cachorro, teoricamente, em tese, era o dono da casa. É aquela história assim, quem mora aqui é o cachorro, e se você não está satisfeito, ele mora aqui, não é isso? E olha a saia justa. E o que é que a gente pode trazer de reflexão diante desse texto, dessa parábola? Quantas vezes a gente não passa por situações exatamente dessa maneira, diante de pressupostos? Ninguém diz nada e fica o dito pelo não dito, e uma parte e a outra e todas as partes, numa super saia justa, achando que o outro é quem está errado. Em outro momento eu vou até trazer um outro texto aqui, que também dá para fazer algumas reflexões importantes. Mas o perigo dos pressupostos é exatamente esse. A gente achar que a gente tem razão. Isso acontece diante de um texto, isso acontece diante de uma situação, de um fato real. Isso acontece diante de uma conversa, isso acontece diante de pontos divergentes, onde cada um quer deixar a sua impressão de que a minha fala, a minha reflexão, a minha observação é a certa, não a sua. Então, é complexo, é desafiador quando a gente imprime nas nossas realidades, no nosso cotidiano, as nossas impressões. Passei por uma situação dessas essa semana, que uma pessoa teve um pressuposto, né? Imprimiu um pressuposto de um texto que eu tinha escrito e que não tinha absolutamente nada a ver com os pressupostos dela. Porque o nome pressuposto já deixa claro, né? Uma pressuposição. Eu vou pressupor algo que é pré e que, obviamente, faz parte da minha realidade, dos meus conceitos, da minha interpretação, das minhas reflexões, da minha realidade. Então, como diz aqui o título desse texto, o perigo dos pressupostos. E o que pode levar, até onde pode levar essa situação, né? Ou situações como essa. Pode desgastar uma amizade, pode acabar com uma amizade,
Você pode interpretar a outra pessoa errada. E até aí, se esse texto aqui tivesse continuidade, talvez os dois, se fossem maduros o bastante, talvez caíssem na gargalhada e... Nossa, mas que situação! E fossem destrinchando aquela situação. Poderia ficar no mal entendido mesmo, eu penso isso, o outro pensa sei lá o quê, porque não foi conversado, e tá tudo certo, e cada um se cala e segue seu rumo. Poderia ainda um achar que tem razão sobre a perspectiva do outro e destilar ideias, palavras, reflexões, conceitos, julgamentos, críticas alheias sobre o olhar do outro a partir da nossa percepção. E aí vem o julgamento, você deveria isso, você deveria aquilo, você não deveria trazer cachorro na minha casa. Oi, quem foi que disse que o cachorro é meu, né? Ou o outro poderia pensar, mas eu sou visita, há quanto tempo não vejo? Somos amigos, mas por um longo período estivemos afastados e eu venho e esse cachorro que pula, que vai, que quebra, que corre, que... Será que não poderia colocar o cachorro quietinho? Pelo menos enquanto eu estou aqui, que são alguns breves minutos? Olha o perigo do pressuposto. E o que eu quero que a gente pense, quantas amizades de fato se encerram? Quantos desajustes e desencontros familiares, inclusive, acontecem por conta de pressupostos? E ainda tem aquele elemento que é quando você fala e a outra pessoa nem deixa você concluir a sua fala, o seu raciocínio. Ela complementa a sua frase, ela te corta o tempo todo, ela não deixa você concluir o seu pensamento, a sua frase, a sua reflexão. E até que você se cansa e você para. Daquele, como disse aqui no texto, aquele sorriso amarelo. E se você pudesse colocar assim uma frase, né, uma informação na testa, seria: então tá, já que você não deixou concluir a minha fala, a minha frase, a minha ideia, a minha reflexão, meu pensamento, fala aí. Continua falando sozinha, vai. E a gente faz cara de paisagem, né? Depois de um longo período, quando a pessoa percebe, ela fala: agora pode falar o que você ia falar. Sabe que eu nem me lembro mais o que eu ia falar, não era nada importante. Tipo, o que você fala é importante. Tanto é que você me cortou várias vezes. Um diálogo é um diálogo. Ou uma conversa em grupo é uma conversa. Eu não tenho que... Também, né? É uma interação. Eu não tenho que palestrar todo o meu discurso e depois de 10 minutos, 5 minutos, a pessoa vai deixar você falar assim: então, inclusive eu ia falar exatamente esse caso, eu ia te lembrar, eu ia pontuar essa situação. Mas você não me deixou concluir. Eu só ia dar uma informação que ia agregar muito a essa informação que você
estava aqui desenvolvendo. Pode ser no ambiente de trabalho, um projeto, e você tem aquela informação certeira. No direito, é o famoso pela ordem excelência. É naquele momento, não é em outro. Se deixar passar daquele ponto, já desandou tudo. Pessoas que não conseguem ter esse time de deixa eu dar um espaço, né? Eu não tenho que dominar a conversa. Não existe isso de, peraí, quando eu terminar, aí você fala, calma aí, segura aí. Aí você, popularmente, como as pessoas dizem, você quebra as pernas da outra pessoa. E quando você se percebe, você está falando sozinho. Porque quem estava ali querendo interagir com você já não quer mais, já não faz mais sentido de ser. Quantas vezes, e quem nunca, está ali numa conversa, num diálogo ou com algumas pessoas, e tá ali aquela conversa e de repente você fala, sei lá, por exemplo, eu estava lendo ontem e um livro super interessante, a pessoa te corta. Aí quando você vê que a pessoa deu aquela respirada, você fala, então, como eu estava falando, eu li ontem, a pessoa te corta de novo. Ontem eu vi num livro que falava exatamente sobre o que estamos... A pessoa te corta de novo. Aí você pensa, quer saber? Eu já li mesmo. Eu já tenho a informação. Eu só queria... Você pensa, né? Afinal de contas, não deixaram você falar. Eu queria contribuir. Eu queria compartilhar. Eu queria agregar. Mas já que não, né? Não tem espaço. E essas situações de mal entendido, de pressupostos, vai desgastando. Então, essa parábola, eu achei ela fantástica, exatamente por essa questão de vamos deixar as coisas claras e que nem sempre aquilo que a gente pensa, aquela nossa ideia, ela é verdadeira. Eu já passei por três situações, duas recentes, uma seguida da outra. E uma antiga, que eu tinha sido até denunciada lá, minha conta tinha sido até denunciada. E bloquearam até eu justificar e virou uma grande piada, virou até motivo de palestra depois, assim, de conversa de rodapé, né? Uma era um texto, lá no passado, um texto e um vídeo. Eu escrevi o texto, depois eu fiz um vídeo do texto que eu tinha escrito, que chamava... Era algo... Não lembro exatamente, mas era assim... Eu tenho uma amante. Eu tenho um amante. Sugiro que você tenha também. Nossa! Imagina o trelelê que deu. Tive a conta denunciada, etc, etc. Só que as pessoas foram pelo título e elas não leram e não assistiram ao vídeo. Porque quando dizia assim, eu tenho um amante, sugiro que você tenha também, falava daquilo que te dá prazer. Seja a dança, seja uma obra de arte, seja uma leitura, seja um esporte, uma viagem, seja lá o que for. Não era um amante, mas é aquilo que te dá prazer, é aquilo que você ama. E aí, eu vi que as pessoas realmente elas não leram e não assistiram ao vídeo. Essa semana teve 2 casos, um seguido do outro, um num dia, outro no outro. Estamos na quarta, portanto foi um na segunda e um ontem na terça.
Foi um texto chamado A Outra Lá. A Outra Lá, vieram me dizer, eu já até falei sobre isso ontem também, vieram me dizer que eu estava falando da outra lá, uma amante, por exemplo, a outra lá, ou alguém que realmente me fez, como se me trouxesse mágoa, algo do tipo. Enquanto que e aí logo percebe-se que a pessoa nem leu, nem nada. Porque a outra lá falava justamente o contrário de tudo isso, que é muito depreciativo se referir a alguém como a outra lá. E depois, ontem também, eu fiz um vídeo falando sobre, o título era Tire essa vaca, deixa eu ver se tá aqui, tire essa vaca, mande embora essa vaca, mande essa vaca embora da sua vida. E também as pessoas eu recebi algumas mensagens assim que eu falei, eita lasqueira. E eu falei, é aquele tipo de pessoa que critica antes de olhar o conteúdo. É o hábito de criticar, de desmerecer. Eu sei tudo, eu sou, eu faço, eu aconteço, nananã, estou numa outra categoria na prateleira mais alta da boutique. E mande essa vaca embora da sua vida. Que grosseria, E fiz justamente para chamar a atenção. Porque é aí que a gente separa o joio do trigo. Quem vê, quem assiste, quem lê. E pode até ter crítica, ok? Mas pontual. Aí a gente dá valor, dá crédito. Isso aqui realmente eu não tinha observado, isso aqui podia ter melhorado. É verdade, você tem razão. Passou despercebido. Mas não aquela que a pessoa critica e quando você pergunta, mas de que ponto exatamente você está falando? E aí você vê que a pessoa não tem o que te responder, porque ela não está falando de ponto nenhum a não ser um título ou uma nota solta. E manda essa vaca embora, era do vídeo de ontem, que eu peguei da parábola, que era aquela vaca que foi jogada no precipício e que por isso fez aquela família paupérrima mudar de vida e descobrir novas habilidades e transformar a vida e melhorar em todos os sentidos. Mas entenderam o quê? Que a vaca, mande essa vaca embora da sua vida. Sabe o que me mandaram? Entenderam que a vaca, eu estava falando de alguma mulher que era para mandar alguma mulher vaca embora da vida de alguém. Pois bem, né? É aí que a gente vê quem tem profundidade e quem vive no raso. Não dá para mergulhar de cabeça no raso, porque a gente sabe exatamente qual é o resultado que vai dar. É sobre isso. Então, voltando aqui, o perigo dos pressupostos. E o perigo, gente, é gigantesco. Gigantesco. E, ao mesmo tempo, é daqueles completamente assustadores. A gente precisa ampliar o olhar, ampliar a mente. Tem uma frase que eu não lembro exatamente, mas diz algo assim: a mente é como um paraquedas. Uma vez aberto, tá aberto, né? É isso. É sobre isso. Então,
pressupostos, imprimir uma impressão a partir de um título, de uma situação, pode ter certeza que você está dando um tiro no próprio pé. E muitas vezes não tem outro jeito a não ser você ficar com esse tiro no pé. E muitas vezes não tem nem o que fazer. Vai ter que usar de algum artifício depois para ver como é que você caminha daí para frente. Beijos para vocês e boas reflexões. Espero que você que está aqui lendo, ouvindo, que você que gosta de pensar, saia da mesmice, rompa a bolha e saia do raso. Só assim você vai ter um diferencial que vai impactar primeiro e antes de tudo a sua vida, não a do outro. A do outro é meramente consequência. Impacta, mas é uma mera consequência, porque a que realmente tem que ser impactada é a nossa. Pensa nisso.